Olá, tudo bem com vocês, galerinha? Sou o professor Adriano, professor de ciência do sexto ano. Essa é a nossa videoaula de número 6. Essa videoaula tem como objetivo dar continuidade ao conteúdo sobre os solos. Especificamente, nesse conteúdo, eu vou falar para vocês a desagregação do solo, ou seja, a erosão do solo, as causas naturais. O solo ele pode ser desagregado por diversas causas naturais, entre elas a erosão provocada pelo vento, que é chamada de erosão eólica, e erosão causada pela água, erosão hídrica. Erosão causada pela água, eu posso falar erosão pluvial, fluvial e marítima. A erosão eólica ela é uma causa natural de desagregação do solo e das rochas. O vento, de tanto ele levar consigo fragmentos de materiais, pedacinhos de areia, de rochas, eles vão soprar sobre a rocha e vão lentamente desagregando ela, quebrando-se e partindo. E também o vento vai levando esses fragmentos para serem depositados em outras regiões, formando as dunas, formando o solo arenoso, solo argiloso. Lembrando que para que ocorra um desgaste de uma rocha como essa e originar o solo, levou milhares e milhares de anos. É uma coisa muito natural, um fenômeno muito bonito e muito importante no processo de modificação da paisagem do relevo da Terra. A gente viu aí a erosão eólica. Outra coisa importante quem já teve a oportunidade de conhecer as dunas, no Brasil tem muitas dunas, especificamente nas regiões litorâneas, região do Maranhão, na Lagoa do Portinho, no Piauí, em Luiz Correia. Como é que se formam as dunas? As dunas são formadas pelo transporte de grãos de areia pelo vento, sempre em mesma direção. Vai levando e formando verdadeiros morros de areia, conhecido como dunas. Lembrando que essas dunas elas são constantemente modificadas, tanto pela ação da água quanto pela ação do vento. Elas vão sendo transportadas de um lugar para outro. É um fenômeno natural muito bonito. Só que se isso acontecer, chuvas de areia levadas pelo vento, chuva de areia que eu falo é a tempestade de areia. O vento vai levar grande quantidade de areia que pode causar verdadeiros problemas, como soterramento de cidades, a desertificação, entre outros fenômenos. Lembrando que o homem ele não tem muito poder sobre a formação das dunas e da desertificação. Só que ele poderá contribuir com o desmatamento e as queimadas. Isso pode acelerar a desertificação. A desertificação é um processo natural que pode ser identificado pela ação do homem. Pois bem, eu disse que a erosão hídrica é causada por vários fatores. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui é erosão hídrica pluvial. Pluvial é a erosão causada pela água da chuva. Quando chove intensamente em uma região e ela está desprotegida, sem a cobertura vegetal, a água ela pode carregar parte do solo, abrindo sulcos ou valas. Isso causa erosões que pode causar vários desastres, várias consequências ao ambiente e também até para a vida humana. Pode trazer transtornos, destruição e até mortes. Erosão fluvial, erosão causada pela água dos rios. O rio ele tem as margens esquerda e a margem direita e aqui no centro tem o leito do rio. Quando ocorre o desmoronamento das margens do rio, esses sedimentos serão levados para o leito do rio, que pode causar assoreamento do rio. Mas também, quando é retirada a cobertura vegetal das margens ciliar e as pessoas constroem casas ou construções na margem do rio, ele vai favorecer também a erosão. Por quê? Quando a água vem das chuvas naturalmente e o rio transborda, ele vai carregando o material que estão nas suas margens. Se tiver construções, vai ocorrer a destruição dessas construções, o aterramento, pode invadir cidades, casas, e sem contar que a erosão favorece o assoreamento do rio. O rio fica assoreado, como que aconteceu aqui no rio Guaribas, aqui na cidade de Picos. Foi retirada a cobertura vegetal, as suas margens não tem mais, e
os sedimentos aterraram o leito do rio. Que fatores influenciam a erosão? Diversos fatores influenciam a erosão. A precipitação, o tipo de solo, o tipo de clima, o relevo, as construções irregulares, tem muitos outros fatores. Solos arenosos, eles são mais suscetíveis à erosão eólica, erosão causada pelo vento. Solos argilosos, eles são mais suscetíveis à erosão pluvial e à erosão fluvial, porque é um solo lamacento, quando chove ele fica encharcado e também dificulta a penetração de água. E isso vai fazer com que ocorra soterramentos, deslizamentos de encosta. O relevo. O relevo, quando ele é acidentado, tem regiões de morros e depressões, elas podem causar o deslizamento de terras provocada pela chuva. Quando chove muito intenso na região, a água ela pode se infiltrar no solo e vai carregando essas partículas para as partes mais baixas, entre elas morros e margens de rios. E isso vai levar a desastres naturais, deslizamentos e soterramentos. Se isso acontecer em zona urbana, em zona onde tem muitas construções, muitas casas, pode causar verdadeiras catástrofes, como ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro, quando centenas de casas foram destruídas e dezenas de pessoas morreram, perderam suas vidas, soterradas pela lama e pela água das encostas na região serrana. O fenômeno da vossoroca é a erosão subterrânea, quando ocorre afundamento da terra. Mais à frente eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma vossoroca. As construções irregulares em encostas e margens de rios e córregos também favorecem a erosão. Aqui é o fenômeno da vossoroca. O que acontece? Quando chove muito intensamente, pode ocorrer que os lençóis freáticos, que ficam abaixo do solo, eles vão levar um grande volume de solo. Aí o que acontece? Vai ocorrer o desmoronamento e afundamento da terra, causando verdadeiras crateras, como vocês estão vendo aqui na imagem abaixo. Esses fenômenos eles podem ser intensificados pela ação do homem, como o desmatamento, as queimadas e a agricultura. Só que a vossoroca também ela pode ocorrer naturalmente, sem interferência do homem. É um fenômeno que, quando ocorre chuva muito intensa, a água se infiltra no solo e forma lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos eles vão levando grande quantidade de sedimentos nas camadas internas do solo, o que causa o afundamento da terra. Acho que ficou claro aí para vocês o que é uma vossoroca. Construção em encostas e a erosão. Quando as pessoas constroem de maneira irregular, em áreas de morros, sem nenhuma precaução, o que acontece? Quando chove, a água ela vai levando consigo partículas do solo e vai ocorrendo o desmoronamento das encostas. E também a construção ela favorece que a água se infiltre no solo e vai arrastando as partículas da terra, levando consigo as construções que vão sendo desmoronadas. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui, essas casas todas estão condenadas ao desmoronamento. Por quê? Foram construídos em terrenos irregulares, de forma que ficaram desprotegidas contra a erosão. Nessa situação aqui, quando chove, a água vai se infiltrar no solo e vai levando camadas de solos, o que causa deslizamento e tudo pode vir abaixo e inclusive as pessoas podem morrer também. E sem contar que esse material ele pode ser levado para regiões mais baixas, causando soterramento e desastres ambientais mais graves. Pode atingir cidades, fazendas e outras construções, o que pode causar problemas seríssimos. O deslizamento de terra ela pode provocar também a destruição de rodovias, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. O que aconteceu? O solo, devido à força da erosão, ele foi ocorrendo a sua desagregação na parte aqui interna. Foi desmoronando, até que atingiu, no caso aqui, essa rodovia, que pode causar desastres muito graves. Vocês estão vendo aqui ó, que a gente tem um ônibus parado, mas se
essa pessoa viesse trafegando nessa hora, na hora que ocorreu o desmoronamento, ele poderia ter sido tragado por essa erosão e poderia ter perdido sua vida e também as pessoas que estivessem no veículo. Tem que ter muita atenção no período chuvoso, porque a erosão ela pode causar verdadeiras tragédias, como que acontece frequentemente em algumas regiões do Brasil. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a desagregação do solo, os agentes erosivos, as erosões naturais, as causas das erosões, os fatores que influenciam a erosão. Os tipos de erosões naturais eu falei, erosão eólica e erosão hídrica. Erosão eólica causada pelo vento, erosão hídrica é a erosão causada pela água. Entre elas eu citei a erosão pluvial, fluvial, marítima, também existe a erosão glacial. Agradeço a compreensão e a atenção de todos. Deixo para a próxima nossa videoaula a atividade das páginas 116, 117, 118 e 119, referente ao solo e seus agentes erosivos e os tipos de solo. E até a nossa próxima aula.